Olá! Vamos conversar um pouco sobre frações equivalentes. O que é isso? As frações equivalentes, elas representam a mesma parte do todo. Observem essas três frações. A primeira, 1/2, a segunda, 2/4 e a terceira, 4/8. Reparem que numericamente elas não são iguais, mas graficamente a gente observa que são do mesmo tamanho. O que difere o tamanho das partes e a quantidade de partes. Quando na primeira eu tenho uma parte de 2, uma parte maior, a última eu tenho 4 partes menores de 8. Então, observem que essas são frações equivalentes. Se eu fosse pensar numericamente, 1/2 vira 2/4 quando eu multiplico ambos, numerador e denominador, por 2. Então, quando eu pegar um número e multiplicar pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador, eu sempre terei frações equivalentes. Vamos entender. Neste caso aqui, eu tenho 1/3 e 2/6. Se eu multiplicar os dois, numerador e denominador, por 2, eu obtenho 2/6. E ao contrário, se eu tiver 2/6 e dividir ambos por 2, eu tenho 1/3. Então, eu podia fazer uma pergunta. Quantas frações equivalentes a 1/3 eu posso escrever? Infinitas, porque eu posso multiplicar pelo qualquer número, desde que eu multiplique o numerador e o denominador. Só não posso esquecer disso. Tem que ser ambos os números. E a simplificação de uma fração? A simplificação de uma fração é também transformá-la em frações equivalentes, porém simplificando, diminuindo aquele número. Então, sempre quando a gente for falar de simplificações, a gente vai falar de divisões. E simplificação de fração é uma coisa que vai acompanhar por toda a matemática, porque toda vez que a gente obtiver uma fração, a gente vai falar assim, tem que simplificar. Simplificação é obrigatória, essas coisas todas. Então, a gente vai tornar aquela fração irredutível. O que é uma fração irredutível? A fração irredutível é quando ela não pode ser mais simplificada. Então, 20/25, 20/25 eu posso dividir por 5, não é isso? Aí eu vou lembrar dos critérios de divisibilidade. 20/25, todos os dois terminam com 5, então eu posso dividir por 5. 20 dividido por 5, 4. 25 dividido por 5, 5. Chegamos numa fração que não é possível mais dividir, então a gente chama essa fração de fração irredutível. É isso, muito obrigada e até mais.